Vamos seguir com os assuntos. Uma das principais crises atuais da América Latina, agravada nas últimas semanas pelo impasse sobre as eleições presidenciais, cujos resultados oficiais não foram comprovados e, portanto, não são reconhecidos pela maioria dos países do mundo, a situação da Venezuela ficou de fora do discurso de Lula na última terça-feira na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A omissão da crise venezuelana nos discursos, tanto pelo presidente brasileiro como pelo colombiano, Gustavo Petro, dois dos mais ativos na tentativa de mediação entre o governo e a oposição na Venezuela, gerou reação nas redes sociais da diretoria da Divisão das Américas da organização Human Rights Watch, Juanita Goebertos. É lamentável que Petro e Lula tenham omitido a gravíssima situação da Venezuela em seus discursos, escreveu no X. Complementando, não é momento para manter silêncio. O Brasil e a Colômbia podem e devem fazer muito mais para impulsionar uma transição para a democracia e fazer a vontade popular valer. Em seu discurso, Lula priorizou o combate à fome e à pobreza, a crise climática global, o combate às desigualdades e o fim dos conflitos, criticando o aumento de investimento em armamento nos continentes. José Elias, em outros momentos, Lula e também o presidente da Colômbia criticaram Maduro. O governo brasileiro, inclusive, disse que não reconhece as eleições venezuelanas, mas não citou o caso da Venezuela no discurso da Assembleia Geral da ONU. Na sua visão, omissão de Lula ou uma forma de manter o diálogo diplomático com a Venezuela? Perfeito. Novamente, eu peço para que todo mundo que estiver nos assistindo, vamos olhar sob um olhar técnico, ok? Esqueça o viés ideológico, tá? O Rafael vai ser contra. Ele está do meu lado aqui, você vai ver que ele vai criticar o Lula de qualquer jeito. O Costa. É o Costa, tá? Ele vai criticar, pode esperar, daqui a pouco vai para ele e vai criticar. Eu vou ser mais técnico, tá? Não sou um entusiasta do Lula, mas eu vou falar de uma forma mais técnica. Primeira coisa, o Brasil sempre abre a Assembleia da ONU, não abriu com o discurso algumas vezes, mas começou a fazer isso após logo a fundação da ONU em 1948, porque era um momento tenso de Guerra Fria e nenhum país queria ser o primeiro. Aí o Brasil foi lá e se colocou. Então, no 10º encontro da ONU, em 1955, o Brasil começou oficialmente a abrir, primeiramente, depois os Estados Unidos. Tá? Então, essa primeira fala é uma gentileza, né, histórica para o Brasil. Aliás, segundo ponto, que tem a ver com a fala do Lula. O nosso Itamaraty, ele é muito rico, ele tem um histórico fantástico de diplomacia. Nós tivemos Barão do Rio Branco, nós tivemos Oswaldo Aranha, nós tivemos Santiago Dantas, nós tivemos Zé Bonifácio, nós tivemos grandes nomes da nossa diplomacia que nos orgulharam muito, inclusive colocando o Brasil como um país chave no quesito mediação internacional. Então o Brasil é muito respeitado lá fora. Terceiro ponto. Onde eu quero chegar? O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, ele também não é um grande entusiasta do PT, não, tá bom? Mas é um dos maiores estudiosos hoje do Brasil sobre a questão de diplomacia e relação bilateral. E o que ele falou? O Lula não colocou como centro ali, ou mesmo fez menção direta à questão da Venezuela na Assembleia da ONU por dois motivos. A análise dele foi muito precisa. Primeiro motivo: as negociações com a Venezuela, que são muito difíceis, estão muito complicadas. Ou seja, nós não tivemos avanço. Nenhum país efetivamente teve um avanço no sentido de construir esse diálogo entre oposição e situação para o caso da Venezuela, que é muito grave. O Brasil não teve avanços, sabe? Mesmo publicamente externando o seu descontentamento em relação ao resultado eleitoral. Até agora o Maduro não apresentou as atas de escrutínio e o Lula cobrou publicamente. Então fazer isso ali, primeiramente, é fazer sob algo que você não tem o que apresentar. O Brasil não tinha nada a apresentar ali. O Brasil não conseguiu fazer avanços, infelizmente. E o segundo ponto, porque essa questão é uma questão que tanto Petro como Lula acordaram em não tornar isso mais mundializado, é uma questão mais regionalizada. Se deixar regional essa discussão, facilita mais a coordenação de um acordo, sabe? Então, estrategicamente, ambos os presidentes resolveram não abordar isso,
no futuro não dificultar muito a mediação nessa relação diplomática que está ocorrendo, inclusive do imbróglio com a Argentina, tá? Então, o Itamaraty, porque não é o Lula que decidiu, gente. Quem decide isso é o Itamaraty, é a nossa diplomacia que vai lá e fala pro Lula, faz isso ou não faz aquilo. Não é o Lula que decide, tá? E eu respeito muito o Itamaraty, a nossa diplomacia, que é fora do comum, uma das melhores do mundo, quiçá a melhor do mundo. Nós temos a melhor diplomacia do mundo, é histórica, maravilhosa. Rafael Costa, uma fala mais contundente, uma fala de Lula ali na Assembleia da ONU contra a situação da Venezuela, poderia atrapalhar o diálogo do Brasil com o país vizinho? De forma alguma. O Brasil só vem apequenando-se, né? Ano após ano, principalmente com a esquerda no poder. É um país que o máximo que ele consegue atualmente é colecionar títulos de persona non grata. Isso para um chefe de Estado, um representante do nosso país. É uma vergonha isso, né? Mas o meu debatedor disse que seria técnico, né? E que eu seria mais ideológico. Então, eu vou fazer o jogo dele, eu vou ser técnico aqui. A nossa diplomacia realmente deve ser uma diplomacia muito boa nos últimos anos, né? Enquanto ele falava, eu estava considerando alguns fatos recentes aqui da nossa diplomacia, tais quais, por exemplo, o Lula fazer negócio com Cuba e colocar em garantia de um empréstimo bilionário charutos cubanos. É o mestre da diplomacia e da negociação. Esse mesmo presidente que, em seu ápice da diplomacia, não consegue sequer defender um país anão que nós temos aqui, a Guiana, um país que, se não me falha a memória, não tem nem 1 milhão de habitantes, porém o Lula se cala, né? Fica ali, está vendo ali as movimentações bélicas de Nicolás Maduro, no intuito de tomar ali a província de Essequibo, e Lula simplesmente não se manifesta. É como se estivesse acontecendo em outro mundo. Esse mesmo chefe de Estado, diplomata, né, uma grande referência, que fez um conluio com Evo Morales e falou para Evo que ele utilizasse as Forças Armadas para tomar uma refinaria de gás da Petrobras, que tanto diz o Lula ser do povo, e falou, coloque suas Forças Armadas lá, que você vai nacionalizá-la e eu não farei nada. E assim aconteceu. Todo mundo que tem aí o YouTube pode fazer a pesquisa e ver que Evo Morales invadiu usinas brasileiras, tomou a pedido do próprio Lula. Esse é o nível de diplomacia brasileiro, esse é o nível dos nossos apoiadores ao Lula. É isso. Professor? Eu vou fazer uma observação que acho que é importante ser feita, tá? Na verdade, é uma pergunta para o Rafael, para o meu colega que está aqui. É nítido que existe nele uma grande raiva com o Lula, sabe? Isso acontece, é normal, você tem preferências ideológicas. Ele é um bolsonarista que não gosta do Lula. É óbvio que alguns problemas de uma gestão você vai exaltá-los em relação às positividades. Numa empresa, às vezes, a pessoa trabalha super bem. Ela comete alguns erros e vem algum chefe super algoze e exalta esses erros para justificar, por exemplo, uma demissão, etc., uma perseguição. Enfim, eu vou deixar uma pergunta para o Rafael refletir, tá? Porque aqui não é uma arguição, mas uma pergunta para você refletir. Eu queria que você, no alto da sua grande sabedoria, sem fanatismo, me apontasse 3 grandes conquistas diplomáticas dos 3 governos Lula. Só 3, tá? Vai ter que ser agora. 3. Eu quero que você faça um elogio ao Lula no sentido diplomático. Os livros todos acadêmicos fazem, sabe? A relação internacional do Brasil, de uma forma geral, estuda o governo Lula no primeiro, no segundo mandato e agora no terceiro. Eu queria, mas não precisa ser agora, tá? Você pode pensar e quando acabar o programa aqui ou depois do final ao vivo, você me manda 3 elogios à diplomacia do governo Lula, tá bom? Vamos ver, você consegue. Posso mencionar? Já quer responder rapidamente, Sim, Rafael? rapidamente. Antes da pergunta, o professor disse que eu tinha uma espécie de raiva de Lula, né? Pois é, existe na psicologia um termo utilizado para alguns tipos de pessoas, né? Inclusive é considerado uma doença, que é a síndrome de Estocolmo, se não me falha a memória. O que essa síndrome diz? Basicamente que algumas pessoas têm o hábito de amar aquelas pessoas que são os seus agressores, aquelas pessoas que lhes fazem mal. Até onde eu sei, professor, eu não tenho nenhum diagnóstico nesse sentido, então não tenho por que nutrir nenhum tipo de amor por aquelas pessoas que roubam a mim e a nação. Em relação à diplomacia brasileira, o máximo que você consegue ter aí é uma revista, se não me falha a memória da Times ou da Forbes, onde mostra ali, e nem era na época do Lula, era da Dilma, o Cristo Redentor saindo como se fosse um foguete, né? Tipo, a economia brasileira vai seguir, vai subir. E aí
algumas semanas depois, essa mesma revista mostrando esse Cristo Redentor dando pirueta e caindo, né? Então a diplomacia brasileira é isso. O Brasil sempre foi visto como um país de terceiro mundo, é um país visto internacionalmente como um país sem relevância e o Lula contribui de todas as formas para isso. Talvez seja o melhor elogio que eu possa fazer ao Lula. Sem relevância, Rafael? O Brasil, principal país da América Latina, principal economia. Se você for aos Estados Unidos e perguntar qual a capital do Brasil, é perigoso eles falarem que é Buenos Aires. Mas isso não quer dizer que não tem relevância. Deixa eu fazer uma observação de novo. Aqui no Brasil também as pessoas não sabem capital de país. Você vai na rua aí e pergunta qual que é a capital de alguns países conhecidos. Aí tem muita gente que não sabe. Isso é verdade. A diferença é que o Brasil é um país de terceiro mundo e que aqui as pessoas não têm conhecimento. Não. As populações de outros planetas, de outros países, principalmente países de primeiro mundo, você parte do princípio que essas nações têm mais conhecimento, logo seriam, em tese, né, a gente parte desse princípio, seriam pessoas mais aptas a responderem perguntas simples como a capital de um país. Para a gente concluir, professor. Para concluir, vamos fazer então um desafio. Eu sempre gosto disso. O professor gosta de fazer desafio, tá? Que fique um desafio para você que está nos assistindo. Desafio, de novo, nós temos que ser técnicos. O que a gente vai fazer, então? Como existe sempre essa necessidade de contrapor Bolsonaro e Lula, que é uma coisa factível, né? Lula é o ladrão, Bolsonaro é o honesto, Lula é o preguiçoso, mas não é, Bolsonaro mas trabalha... Isso é verdade, isso é uma constatação. Eu estou falando, uma constatação para você. É o seguinte, o que a gente pode fazer... É uma constatação para você, né? Senão eu não vou começar a falar de joia aqui, aí não dá certo. Aí a gente fica muito... O TCU já se posicionou em relação a isso. A gente fica muito fanático nesse... os vários imóveis que a família comprou. Enfim, mas eu não vou entrar nesse ponto, porque aí você fanatiza o debate. Nós temos que ser técnicos. O que eu vou fazer, então? É o seguinte. Quando, num determinado momento, uma altura do mandato, você faz uma comparação de gestão, tá bom? Eu sou um cara da gestão, eu quero ver a gestão. Vamos comparar depois a gestão, indicadores econômicos, relação internacional, programas sociais, combate à desigualdade, combate à fome entre governo Bolsonaro e Lula. Quando a gente conseguir fazer isso daqui a um tempo, vamos ver realmente quem foi o melhor ou pior presidente da República. Só esperar. São 8 horas e 29 minutos. A gente precisa ir para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias nesse debate quente aqui do Mundo em Sua Casa desta sexta-feira.